Qual a importância do jornalismo local para a democracia no Brasil? Bom, o jornalismo é muito importante para a democracia em qualquer sociedade, em qualquer comunidade. Quando a gente fala de jornalismo local, a gente, em geral, está se referindo a cidades menores, não às grandes metrópoles, e os jornais ou os veículos de informação jornalística que não são de alcance nacional, mas restrito a essas cidades menores. A importância deles para a democracia é, a meu ver, indiscutível, porque são eles que permitem que a sociedade local saiba dos fatos que estão ocorrendo de uma maneira, de uma forma independente, de uma forma imparcial, e que com isso sejam capazes as pessoas, os cidadãos, de exercer a sua cidadania plenamente, inclusive fazendo cobranças aos poderes públicos que têm o domínio da máquina administrativa municipal. Portanto, é o jornalismo que permite que a informação flua para os cidadãos, para que eles possam tomar as suas decisões em época eleitoral ou não em época eleitoral, em qualquer situação. Como você caracteriza o jornalismo independente? E como isso se traduz em veículos locais? Bom, o jornalismo independente é aquele que, como diz o adjetivo, não depende de ninguém a não ser de si próprio ou dos seus consumidores. Jornalismo independente é o que não precisa prestar contas aos poderes políticos locais, é o que não depende exclusivamente de um ou outro grande anunciante, é o que pode exercer a sua função com base na receita que afere de seus consumidores e de anunciantes, sim, mas que entre os quais nenhum deles se sobressaia extremamente. Tem que haver um conjunto de anunciantes que juntos sejam capazes de manter a subsistência do veículo, mas sem que nenhum deles tenha sozinho a predominância sobre essa sobrevivência. Do ponto de vista histórico, como as origens do jornalismo brasileiro são distintas da imprensa norte-americana? E que implicações isso trouxe para o ofício jornalístico no Brasil e, por extensão, para a nossa democracia? Bom, o processo de colonização, de ocupação dos Estados Unidos na América e do Brasil foram muito diversos. Lá na América do Norte, as pessoas que se mudaram da Europa para o Novo Mundo, elas iam com suas famílias e iam para permanecer lá, se radicar lá e passar o restante de sua vida e das vidas dos seus descendentes lá naquela área. Aqui no Brasil, o nosso processo de povoação pelos europeus foi muito diferente. As pessoas que vinham para cá vinham para ficar pouco tempo, a maioria para fazer dinheiro e voltar para Portugal, onde continuariam a levar a sua vida. Não vinham com família em geral e vinham para basicamente enriquecer e voltar. Isso fez com que as atividades econômicas numa América e na outra América do Norte e aqui no Brasil fossem muito diferentes. O jornalismo só existe independentemente quando você tem um mercado suficiente, você tem atividades econômicas de monta tal que permita a existência e a sobrevivência do jornalismo. Isso ocorreu nos Estados Unidos praticamente desde o início da colonização. E isso não ocorreu no Brasil. Inclusive, o Brasil é um dos poucos países nas Américas em que a imprensa, mesmo não o jornalismo, mas a imprensa em si, não existiu até um período bastante avançado. Só em 1808, quando veio a família real para o Brasil, é que, de fato, a imprensa se estabeleceu no Brasil e os jornais começaram a aparecer. Para o jornalismo local, a implicação disso é que nos Estados Unidos, cada pequena cidade que ia se formando, uma das instituições que imediatamente se formavam juntas era a instituição do jornalismo.
toda a cidade pequena americana, desde o século XIX, tinha, segundo dizia o nosso mestre Alberto Dines, o grande jornalista brasileiro do século XX e começo do século XXI, toda a cidade americana tinha pelo menos um xerife, um bar e um jornal. Isso fez com que o jornalismo nos Estados Unidos ficasse realmente enraizado na vida comunitária das pessoas em todos os municípios, em todas as cidades, todos os vilarejos. No Brasil isso não aconteceu assim, e só quando a atividade econômica em diversas cidades começou a se tornar maior é que jornais se formaram. Por isso, a meu ver, o resultado é que em muitas cidades brasileiras os jornais não ajudaram a fortalecer a democracia local e, por extensão, a democracia estadual, regional e nacional. Então, são processos muito diversos que resultam em situações também muito diferentes entre si. De que forma a chamada revolução digital tem afetado a imprensa brasileira, especialmente veículos locais? Bom, desde a última década do século XX, quando a internet se universalizou, a imprensa tem sofrido, não só no Brasil, mas em todo o mundo, um processo de desafio muito grande para poder se manter viva. O modelo de negócios do jornalismo ocidental sempre foi baseado, como eu já disse antes, em duas fontes principais de receita: a venda direta ou por assinatura dos seus exemplares ao consumidor final e a venda de espaço de publicidade para empresas que queriam oferecer os seus produtos ou serviços para aqueles consumidores do veículo jornalístico. Com a disseminação universalizada da internet e com a criação de veículos digitais, essas duas fontes de receita foram muito afetadas para a maioria dos veículos jornalísticos em todo o mundo. E o Brasil não foi exceção. Por exemplo, os classificados, que eram uma das principais fontes de receita dos jornais impressos no Brasil, nos Estados Unidos, eles foram substituídos por veículos digitais que faziam a sua função de forma muito mais eficaz e barata do que os veículos impressos. Com isso, a resposta dos gestores dos veículos jornalísticos foi muito inadequada, na minha avaliação. Para enfrentar as dificuldades financeiras e de sustentação que elas estavam tendo pela frente, a maioria desses veículos resolveu diminuir o produto, cortar funcionários, cortar jornalistas, diminuir o tamanho do papel e o tamanho do número de páginas do jornal e aumentar o preço. Seria como se você, sendo o dono de uma padaria, resolver enfrentar a falta de clientes, aumentando o preço do pão, diminuindo o tamanho do pão, piorando a qualidade da farinha que você usa para o pão e piorando a qualidade do padeiro que faz o pão, portanto, com um gosto pior. É evidente que esse tipo de solução não daria certo, como não deu. E no Brasil isso foi e tem sido especialmente claro. A cada nova situação de crise que um veículo jornalístico enfrenta, a resposta costuma ser corte na redação, corte no número de páginas, corte na qualidade. E com isso, tanto o jornalismo nacional quanto o jornalismo regional e o jornalismo local passaram a sofrer demais, perdendo clientes, perdendo assinantes, perdendo leitores, perdendo anunciantes. E o resultado tem sido, em muitas situações, o simples fim das atividades de vários desses veículos jornalísticos. Você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre o tema ética jornalística em nível municipal? Gostaria, antes de falar um pouco, que a resposta à última pergunta que você me fez pode ter parecido uma coisa muito negativa, catastrófica. Sim, é uma situação muito difícil, é uma situação quase catastrófica, mas é evidente que há saídas, e a saída, uma delas pelo menos, é você fazer
veículos, nem que sejam não impressos, ou provavelmente terão que ser não impressos, mas veículos de qualidade e que possam voltar a suprir os seus cidadãos que vivem nas cidades com o tipo de informação que é importante para eles e que eles reconheçam assim. Isso aconteceu, por exemplo, no começo da pandemia. Os veículos jornalísticos, de um modo geral, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, eles passaram por um momento de grande reconhecimento público, como há muito tempo, há muitas décadas, não acontecia. As pessoas perceberam que a informação que podia ajudá-las a enfrentar uma situação que era literalmente, ainda é literalmente de vida e morte, a fonte dessa informação eram os veículos jornalísticos e não as plataformas de mídias sociais, onde a desinformação, o mito sobrevivia e se intensificava. Então, essa diferenciação entre a desinformação das plataformas de mídias sociais e a informação confiável dos veículos jornalísticos ficou muito clara no começo da pandemia. Esse tipo de informação é que os veículos jornalísticos precisam continuar a oferecer para poderem sobreviver. E com relação à questão da ética, a ética é a mesma para qualquer tipo de jornalismo, seja ele internacional, nacional, regional ou local. A ética é você, principalmente, se ater à verdade factual, ouvir diversas fontes para poder chegar ao fato mais próximo possível da realidade e passar essa informação para o público de uma maneira correta, fidedigna e de fácil compreensão. Essa é a ética jornalística para qualquer jornal, de qualquer tamanho, em qualquer lugar.